Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gilberto Melo. Vou começar fazendo uma pergunta para você. Você nasceu de parto normal ou você nasceu por cesárea, né? E aí, você lembra? Sua mãe já te contou isso? Você sabe essa parte do seu passado? Hoje eu vou falar sobre a diferença energética das crianças que nascem de parto normal e das crianças que nascem de cesárea. Isso também influencia, tá? E uma coisa muito importante, bruxo que é bruxo, espiritualista que é espiritualista, ele gosta de conhecer todas as partes da sua trajetória. Então é muito interessante, por exemplo, você conhecer histórias de família, conhecer um pouquinho de onde a sua família veio, conhecer um pouquinho do lugar onde você nasceu, histórias da sua infância. Isso também está conectado ao seu autoconhecimento. Os meus alunos de magia natural, por exemplo, uma das coisas que a gente aprende nas primeiras aulas é buscar um pouquinho sobre a árvore genealógica, entender um pouquinho sobre a família. Isso tudo é muito importante para a pessoa se autoconhecer. Vamos continuar então. Gilberto, por que é importante saber se a gente nasceu de parto normal, se a gente nasceu de cesárea, o que isso significa? Então, antes de eu falar sobre isso, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve caso você não seja nosso inscrito. Isso é muito importante para a gente poder continuar produzindo conteúdos para você, tá bom? Mas chega de enrolação e vamos direto ao que interessa. Olha, é claro que a medicina evoluiu bastante, tá? A gente não pode negar que graças a esse avanço, especialmente da cesárea, muitas crianças que no passado talvez não teriam chances, agora atingem aí a vida adulta, né? A gente sabe que o índice, infelizmente, de perdas durante a gestação no passado era enorme, inclusive por complicações na hora do parto. Então, o parto, né, de cesárea, com certeza ele é um parto que é muito importante. Muitas mulheres muitas vezes não têm passagem, às vezes a criança está com algum problema ali dentro, não se conecta, não se encaixa corretamente. Então, lembrando, gente, que eu não estou dizendo que nascer de cesárea é ruim, até porque eu nasci de cesárea, tá? Fui o último parto da minha mãe teve os outros filhos de parto normal, mas o meu parto foi cesárea, porque ela queria fazer uma laqueadura depois e tal, e o médico que ia fazer também o parto, ele ia tirar férias na semana seguinte, então ele resolveu antecipar em uma semana. Gente, eu ia ser taurino, mas graças aos deuses eu nasci ariano, tá? Com todo respeito, que eu amo os taurinos, meu irmão é taurino, mas assim, eu amo ser ariano, então eu acho que o universo é sábio. Mas a minha gestação, ela foi antecipada, né, em uma semana, por causa das férias do meu médico, e também porque minha mãe queria fazer uma cirurgia depois. E aí o que acontece, pessoal? A criança, quando ela nasce de parto normal, ela faz toda uma força para nascer. Existe um movimento por parte da criança para ela sair de onde ela está. Até porque a criança, quando é o momento dela nascer, o corpo se torna desconfortável, o útero. Então, no momento que o útero começa a ficar desconfortável, a criança ajuda a nascer. Então, ela vai fazendo força, especialmente nos pés, né? Então, ela vai se encaixando ali. Há um movimento, ainda que inconsciente, da criança para nascer, num momento de desconforto. Essa informação é importante. Calma aí que a gente já chega lá. A criança que está, por exemplo, lá no útero e de repente ela é tirada para fora numa cesariana, muitas vezes, como no meu caso, antes da hora, estava tudo gostosinho ali para ela, né? Porque antes do parto, é como se a criança no útero ela estivesse no paraíso. Literalmente, a criança no útero, ela está no paraíso. De repente, ela é arrancada de lá à força. Então isso traz uma sensação para o inconsciente da criança que quando está tudo bem, de repente tudo pode desandar. Tanto que é muito comum crianças que nascem nessa situação, à luz da espiritualidade, tá, gente? Serem um pouco ansiosas e terem medo sempre de perder a felicidade. É aquela coisa, tá tudo bem, mas eu acho que eu posso perder tudo a qualquer momento. Que é claro que é possível, mas que fica patologicamente na cabeça dessa criança que nasceu de cesárea. A criança que nasceu, por exemplo, de parto normal, ela tende, claro que isso vai variar de criança para criança, das outras experiências que ela viveu ao longo da vida, mas ela tende a, por exemplo, ser mais guerreira, mais relutante, mais pé no chão. É como se quem nascesse de cesárea fosse um pouco mais aérea e quem nascesse de parto natural fosse mais pé no chão. Claro que existem outras situações, tá, gente? Essa é só uma análise. Ao analisar uma vida, analisar uma encarnação, uma pessoa, você tem que levar em variante, né, outras questões. Por exemplo, o ambiente que ela cresceu, a família, a educação que ela recebeu, a cultura, né, a energia,
as entidades, os orixás, o signo que ela nasceu, tudo isso vai influenciar. Mas é interessante você perceber que existe uma discrepância entre crianças que nascem de cesárea e crianças que nascem de parto normal. Tanto que, se você tem uma criança que acabou de nascer ou que vai nascer, ou se você vai orientar uma mãe, o que a gente recomenda muito vocês fazerem? Muita massagem na região das perninhas da criança, na região dos pés, para que aquela energia vai se densificando para os pés. Tá? Colocar cores mais escuras, incentivar ela assim que ela puder andar mais descalço, tá? Com as pernas, com os pés diretamente no chão, até para ganhar imunidade. Então, não é porque a criança nasceu de parto normal que ela tem que ficar voando a vida toda, não. Eu sou bem viajado, mas eu também tenho muito meus pés no chão. Tanto que nós temos uma rotina, temos vídeos diários aqui no canal, eu trabalho horas todos os dias, amo o que eu faço, tenho um relacionamento de longo prazo, né? Então, assim, a gente tem essa... A gente pode trabalhar isso, não é? Ah, eu sou assim então porque eu nasci de parto cesariano. Não, mas há uma tendência e eu consigo identificar em mim que nasci de parto de cesárea, né? Essas questões de oscilação e tudo mais. Sabia disso? Mas, como eu falei, tem outras variáveis, mas isso é uma delas. Tudo que você vive, por exemplo, se o filho foi rejeitado pela mãe no útero materno, ele tem aquilo com ele. O medo da rejeição muito grande, muitas vezes vai buscar relacionamentos tóxicos. Aquela mãe que rejeita o útero na criança, aquilo gera um impacto. Por mais que ela não lembre, por mais que em algum momento depois no futuro ela dê todo o amor do mundo, lá no inconsciente, naqueles primeiros registros, vai estar aquela informação. Então é muito importante que entender a nossa história, curar a nossa história. Se a gente entende, por exemplo, que viveu algo nesse sentido, minha mãe me rejeitou, meu pai me rejeitou, eu nasci de cesárea, eu passei dificuldade no início da minha vida, eu tenho que sanar aquilo ali com terapia, com autoconhecimento, com reforma íntima pela espiritualidade, e a partir daí melhorar, não ficar preso aquilo ali para sempre, mas entender que aquilo tem a ver com a gente. A criança, quando ela nasce, ela já traz muitas coisas de outras vidas. Mas as primeiras impressões, desde o momento da concepção até o momento do nascimento, passando pelas primeiras fases da infância, elas estão muito ligadas à nossa... O DNA, a ciência hoje em dia ainda não tem esse conhecimento, tá, gente? Tudo que a gente traz aqui no canal são conhecimentos esotéricos, de magia, de espiritualidade, mas um dia vai chegar lá. Mas o DNA nosso, né, as células do nosso corpo, elas registram informações. Então, a criança, quando ela nasce, ela já imprime no seu DNA, imprime na formação de cada célula do corpo, certos arquétipos e trejeitos trazidos de outras vidas. Mas aquilo que ela vive naquela primeira infância, até os 7 anos de idade, que é aquela fase onde ela ainda está muito pura, né? Então as informações vão impregnando. Como um caderno em branco, que é as primeiras páginas. Por exemplo, eu pego um livro para ler. Quando eu vou pegar esse livro para ler, eu começo por onde? Pelo início, pelas primeiras palavras. Então, cada vez que você vai tomar uma decisão, cada vez que você vai consultar algo, o que você acessa primeiro? Suas primeiras informações. Então, aquilo que você viveu lá atrás é muito importante. Por isso que é interessante se autoconhecer, conhecer a sua história e ter conhecimentos como esse que a gente oferece aqui no canal. E aí, sabia disso? Já tinha ouvido falar? Qual é a sua percepção? Que tipo de parto foi o seu? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio. Aproveita que o vídeo está acabando, faz um Gilberto Flix aí, assiste mais conteúdos que a gente tem muito material bom aqui para vocês. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!